orar ao Senhor nessa noite, curva a sua cabeça nessa noite, e olha ao Senhor, peça que o Senhor fale com você nessa noite, em nome de Jesus. Glorioso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós clamamos ao Teu Espírito Santo, Senhor, que venha falar aos nossos corações, venha falar, Senhor, meu Pai querido, daquilo que realmente necessitamos, Senhor, meu Pai, não daquilo que muitas vezes queremos, mas daquilo que o Teu Espírito sabe, Senhor, que necessitamos. Pai, fala com os nossos corações, fala com as nossas vidas, Senhor, meu Pai querido. Senhor, traz conforto, Pai querido, traz o alerta, Senhor, do Teu Espírito Santo, Senhor, se for necessário a cada um de nós, mas, Pai querido, traz o Senhor, acima de tudo, o conforto do Teu Espírito Santo. Fala com a Tua igreja, fala com o Teu povo, Senhor, fala conosco, Senhor, porque somos nação santa Sua, Senhor, povo escolhido por Ti, Pai, Senhor, povo que foi lavado e remido pelo Teu sangue. Senhor, nós Te agradecemos desde já, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos ler. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é, e assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança. Assim como Ele é puro, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, todo aquele que vive pecando não ouviu, nem o conheceu. Amém? Pode se sentar, irmãos, nessa noite. O apóstolo João, ele continua ainda nesta epístola, refutando os ensinos hereges dos gnósticos que estavam tentando se infiltrar na igreja, e por muitas das vezes se infiltraram na igreja, e levaram muito daqueles que estavam convertidos, trabalhando para a glória do Senhor, comungando da mesma ideia. Eles foram lá e rebataram essas pessoas, e João ainda continua refutando as ideias que aqueles homens tinham tentado infiltrar dentro da igreja. Nesse capítulo 3, o capítulo 3 inteirinho, de 1 a 24, ele destaca 3 argumentos para combater os hereges. Ao mesmo tempo destaca o aspecto de uma verdadeira vida cristã. Ele vai destacar 3 argumentos para combater as heresias daqueles homens, e aqueles homens, então pouco destacar aspectos verdadeiros da vida cristã, de como que é a vida cristã em nossas vidas, como que nós devemos praticar o cristianismo, e como nós devemos nos considerar e vermos se realmente somos cristãos diante daquilo que o Evangelho de Jesus Cristo nos ensinou. Amém? João trabalha o aspecto moral, o que nós vamos ler nessa noite, do 3 ao 10. Embora nós vamos hoje do 1 ao 6, mas ele trabalha o aspecto moral do verso 1 ao 10 desse texto, para que os irmãos guardem. O argumento social ele também vai trabalhar mais para frente do verso do 11 ao 18, do 3 do 11 ao 18, e por final ele vai trabalhar o argumento doutrinário, que nós já vimos anteriormente, pequenos insights daquilo que João estava falando. Ele vai argumentar sobre os aspectos doutrinários, do verso 19 ao 24. Vamos lá, vamos examinar hoje o argumento moral. Destacaremos nessa noite 4 preciosas verdades sobre o aspecto moral na vida do crente. Amém? 3, do 1 ao 3. Está com sua Bíblia aberta? Por gentileza, acompanhe.
Veja bem, olha o que ele diz: vede que grande amor nos tem concedido quem? O Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de quem? De Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece. Por sermos filhos de Deus, o mundo não nos conhece. Porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Quem? A Cristo. O mundo não conheceu a Cristo. Amados, agora somos filhos de quem? De Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele o é. Veja bem, a motivação de uma vida de pureza começa com Deus. Por que com Deus? Olha bem o que se destaca no verso 1. O grande amor de quem? De Deus. Por quem? Por nós. O aspecto do amor, o aspecto da pureza, começa em quem? Em mim? Não, começa do próprio Deus. Ele demonstra o seu amor por quem? Por nós, enviando o seu Filho para morrer por homens pecadores como nós. Ele primeiramente deu o passo para que nós fôssemos salvos. Não foi nós que fomos até Ele, mas Ele ofereceu o seu Filho para morrer no nosso lugar. Então o aspecto principal é o que? O amor de Deus por nós. Amém? A motivação para uma vida de pureza em nossas vidas, o que nos leva a ter a obrigação de exercer uma vida de pureza diante de Deus, é o amor de Deus por nós. É que Ele amou-nos primeiro. Não fui eu que fui até Ele que veio até mim. Ele que me resgatou, amém? E não o homem, não foi o homem que foi até Deus. E vendo quão grande é o amor de Deus, que somos desafiados a viver em santidade. Veja bem, quando nós enxergamos o amor de Deus por nós, esse amor nos desafia a ter uma vida de separação para Deus, porque Ele me amou, eu sendo pecador. Eu sendo miserável, Ele me amou. Isso me impulsiona, ou deve impulsionar a vida do cristão verdadeiro a quê? Andar em santidade, em pureza de coração, em alegria de viver a vida com Cristo. Veja 3 verdades sobre esse aspecto. Veja bem. Primeiro, devemos perceber o amor de Deus. Olha o que ele diz no verso 3:1. Vede o quê? Leia bem alto. Vede. Veja bem, olhe, não é só observar, mas sinta, perceba isso. Que grande amor Deus tem por você. Às vezes nós falamos assim, e talvez algumas pessoas não consigam compreender ou não tenham o entendimento devido do que nós falamos. Nós falamos o seguinte: olha, nós não somos merecedores do amor de Deus. Eu falava com uma pessoa essa semana sobre os aspectos do amor de Deus. Eu falava para ele assim: olha, aspectos do amor de Deus, o aspecto da justiça santa de Deus. Eu falava para ele: olha, justamente a justiça de Deus nos condena, porque Deus, olhando dos céus à terra, procurou um que se pudesse se achar justo ou perfeito e não achou nenhum. Então a justiça de Deus, ela indica que todos são pecadores e todos deveriam ir para o inferno. Mas Deus, com seu grande amor, Ele resolveu pela sua bondade e longanimidade me tirar do caminho que eu estava destinado, o inferno. Então veja bem, o amor de Deus por homens que não mereciam, Ele foi lá e nos resgatou. Eu falava para ele: isso chama-se monergismo, a ação de Deus na vida do homem. Eu era cego, pecador, vivia à margem, e o Senhor abriu os meus olhos, o Senhor me
resgatou da condenação que estava sobre a minha vida e me deu uma vida e me deu o quê? Paz e reconciliação com Ele mesmo. Então, o aspecto principal é entender esse amor de Deus por nós, mesmo sem merecer. E às vezes nós falamos: olha, você não merece, mas Deus fez por você. E as pessoas começam a dizer: mas como eu não mereço? Eu sou bom. Nós não somos bons. Bom é Deus. Ele sim é bom e misericordioso. Que se fosse eu receber o que eu merecia, era o inferno, mas o Senhor me resgatou das trevas para a luz. Isso não é mérito meu, é mérito do Senhor. Amém? Devemos perceber esse amor de Deus. Vede quão grande amor nos tem concedido quem? O Pai. Verso 3, 1. 2. O amor de Deus foi demonstrado a nós. Ele demonstrou o seu amor por nós. Alguém pode dizer: não, eu tenho que fazer alguma coisa. Não, Deus fez tudo. Ele demonstrou o seu amor por nós, dando o seu Filho para morrer em nosso lugar. Amém? Olhar para o passado, vemos as bênçãos do que? Da adoção. Quando nós olhamos para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nós conseguimos enxergar a bênção da adoção de Deus por nós. Deus nos adotou. Tem um texto que diz: outrora nós éramos o que? Árvores más, jambuzeiros, árvores que não tinham valor, árvores que não davam os frutos, mas agora o Senhor nos resgatou e nos enxertou no seu Filho Jesus, e agora somos oliveira verdadeira junto com Cristo. Participamos da mesma seiva do próprio Cristo Jesus, e agora somos o que? Adotados, a ponto de sermos chamados o que? Filhos de Deus. Ele nos adotou e nos chamou, e somos chamados filhos de Deus. E somos filhos de Deus, verdadeiramente somos filhos de Deus. É por isso o mundo o quê? Não te conhece. Porque assim como o mundo recusou a Deus, quando nós estamos em Deus, somos um com Cristo. E sendo um com Cristo, o mundo não nos conhece. O mundo nos odeia. Esses são alguns dos aspectos da vida de um cristão. Como é que você tem andado com o mundo? O mundo tem gostado de você? As pessoas têm gostado tanto de você? Ou será que o mundo tem te odiado? E as coisas do mundo não têm sido tão atrativas para você quanto as coisas de Deus? Veja bem, o mundo odeia aqueles que são do Senhor, porque assim como eles odiaram o próprio Deus, também nos odeiam, porque somos um com Ele. Nós que éramos pecadores, inimigos de Deus, filhos da ira, somos agora chamados filhos de quem? De Deus. O Senhor nos conhece, mas o mundo não te conhece. Deus nos ama, o mundo nos odeia, assim como odeia quem? A Deus. Quando nós falamos de Deus para o mundo, as pessoas dizem assim: as pessoas querem colher só os aspectos de uma vida cristã. Mas quando você fala para ele assim, ó, você tem que viver a vida cristã como a palavra de Deus ensina, aí elas começam aqui a recusar, porque elas criam para elas uma própria visão de quem é Deus e do próprio Evangelho. E quando você diz assim para ela: olha, isso que você está vivendo não é o Evangelho de Cristo, ela o quê? Fala: não, você está errado, porque cada um quer criar aspectos próprios do seu próprio Evangelho. Mas o Evangelho de Deus implica em mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de mente. Metanoia, que é a palavra grega o quê? Para transformação da mente. Nós temos que passar por isso. E quando nós passamos por isso, pela adoção de Jesus Cristo em nossas vidas, o mundo vai nos odiar. E você vai odiar o mundo. Amém? 3:3. Vamos ler? E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é o quê? Puro. O único caminho para entrar numa família é pelo nascimento ou pela adoção. Veja bem o verso 3 novamente, vamos ler novamente. Assim mesmo se purifica
todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Presta atenção, eu vou explicar para vocês. Antes de explicar essa parte do texto, é imprescindível destacar o seguinte: quando nós falamos de adoção, é um aspecto diferente, talvez não muito diferente do que é hoje em dia, mas os romanos entendiam bem o critério da adoção. O apóstolo Paulo, ele trata disso em alguns dos seus textos sobre adoção. Quando as pessoas eram adotadas, elas perdiam todo o privilégio da família antiga dela e recebiam todo o privilégio da família nova, que ele foi o que? Adotado. Então é esse o aspecto principal da adoção de Deus por nós. Nós pertencíamos à família do quê? Do mundo, e agora pertencemos por adoção à família de Deus. Então todos os benefícios da família de Deus, que está em Cristo, nós somos herdeiros e cordeiros com Cristo, está sobre as nossas vidas. Amém? Veja bem, o grande amor de Deus pode ser visto no fato de Deus ter nos adotado como os filhos. Somos herdeiros e o que? Co-herdeiros com Cristo. Participamos da mesma família de Deus. Amém? Ele nos adotou, ele nos tirou de lá para cá. Agora temos o que? Uma nova vida. E preste atenção muito bem sobre isso aí. É só sobre essa palavra nova vida, que você vai entender que uma nova vida é muito mais do que aquilo que você possa pensar. Amém? Devemos principalmente nos apropriar dessa filiação de Deus por nós, de tirarmos da família que estava indo para o inferno, para podermos participar da família que vai morar no céu. Devemos tomar posse dessa filiação, devemos andar como os filhos de Deus. Andar como filho de Deus é andar o quê? Não com orgulho acima de tudo, mas entendendo que o seu Senhor é Deus, que Ele é Senhor absoluto sobre as nossas vidas. E sendo você da família de Deus, você tem que honrar a família de Deus. Você não pode andar de qualquer jeito. Você não pode viver a sua vida da forma que você quer. Você não pode ir para onde o seu nariz aponta e dizer, aqui é certo, aqui é errado. Mas você tem que viver em conformidade com o que a família de Deus diz. Por isso que é tão importante vir e congregar e se juntar debaixo de um mesmo teto, de uma mesma família, porque somos um só em Cristo Jesus. Você nunca será igreja sozinho. Igrejas são pessoas. Amém? Eu digo aí, há tantos homens que dizem aí, que querem dizer, não, eu vou para a minha casa e lá eu faço o meu culto. Você não faz o seu culto. O culto, a igreja é a família, é o lugar reunido. Você não faz culto em casa. A igreja é constituída de pessoas, embora que não seja por 4 paredes, ou 3, dependendo do lugar, não importa. A igreja é composta de pessoas lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. Devemos nos apropriar dessa filiação, devemos andar como filhos de Deus. E Deus de quem? Deus dos deuses. Não é qualquer Deus, é o Deus que fez os céus e a terra e tudo que nele há. Ele é rei e é rei dos reis, Senhor dos senhores. Este a quem você serve, e você faz parte desta família. Você não faz parte de uma família chifre, não. Você faz parte da família de Deus, do povo que vai morar no céu. Você é lavado e remido pelo sangue de Jesus, e você tem adoção pela parte de Deus em sua vida, meu irmão. Amém? Filhos de Deus. A expressão filhos de Deus, presta atenção, pode ser traduzida literalmente por crianças nascidas do próprio Deus. Você agora foi nascido de novo. Tudo que era velho se passou, tudo se faz novo em Cristo Jesus. Você é o que? Adotado, e agora recebeu uma nova vida, a vida de Deus em você. Amém? 3:3. O grande amor de Deus deve ser correspondido também. Não basta você
ter só o amor de Deus por você, mas você tem que corresponder o amor de Deus para você. E agora, como que eu correspondo o amor de Deus por mim? O apóstolo João ordena que os filhos de Deus se purifiquem. Aqueles que guardam a segunda vinda de Cristo, automaticamente e necessariamente se purificam. Assim como ele é puro, esta purificação não é moral. É moral, não é cerimonial. O que quer dizer isso? Presta atenção. Porque moral, você deve andar, você deve se comportar como verdadeiro filho de Deus. Você não pode ser uma coisa na presença de uns e outro na presença de outros. Você tem que ter uma vida de hombridade na presença do Senhor. A Bíblia fala que você tem que se apresentar diante do Senhor sem vergonha alguma, para que naquele dia que o Senhor venha buscar a sua igreja, você não seja pegado como aquelas virgens loucas. É nesse sentido. Preste bem atenção. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura são, e automaticamente, necessariamente se purificam. Não é um ritual que você faz uma vez por mês, mas é constante. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É nesse sentido de viver uma vida nova de santificação diante de Deus. Não é apenas falar, mas se comportar diariamente como verdadeiramente filho de Deus. Amém? 3:4. Vamos ler. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. No grego, preste atenção, no grego a palavra praticar pecado, ou o termo praticar pecado, transmite a ideia de transformar o pecado em hábito. Mas o cristão genuíno, mesmo que peque, porque nós pecamos, hora ou outra, isso não é e não pode ser um padrão da sua vida, um padrão contínuo nas suas vidas inteiras. Isto é, cristão verdadeiro tem um alarme na sua vida. A proteção contra o pecado habitual, graças à sua nova natureza, nascidos de Deus. O que quer dizer isso? A ideia, a palavra praticar pecado, como nós falamos aqui, dá a ideia no grego de fazer aquilo uma rotina. Sabe, às vezes eu falo sobre pecado de estimação. Quem tem pecado de estimação, levanta a mão. Está todo mundo esperto, né? Mas sabe aquele pecado que hora ou outra você acaba cometendo e acaba vivendo, acaba parecendo que aquilo é um vício ou uma coisa que você não consegue resistir? A Bíblia fala que isso é transgredir a lei. Isso é de encontro ao princípio que Deus te deu uma nova vida. Mas o crente verdadeiro, mesmo que ele peque, porque peca, João diz que ele tem uma ideia, como se fosse um alarme, ou um Espírito Santo que diz assim para ele: opa, pare, não vá além disso. Mesmo que você o cometa, alguma coisa está o quê? Lhe incomodando na sua mente, ou no seu coração, diz assim: olha, você está errado. Alguém pode dizer, isso é o Satanás, mas eu digo para você, isso é o Espírito Santo de Deus te alertando. Isso indica que o Espírito Santo de Deus habita em você. Ele diz assim: opa, para, não vá até ali, pare de cometer isso. Porque você é o que? Nascido de Deus. Você é uma nova criatura. Você não tem os aspectos do que? Das amarras do pecado que você tinha no passado. Mas agora você está liberto. E agora você pode ver. Você pode enxergar. A expressão transgredir a lei
significa muito mais do que transgredir a lei de Deus. Expressa um sentido máximo de rebelião, ou seja, viver como se não houvesse lei, ou ignorar as leis santas, que é a expressão do caráter divino de um Deus santo. O que quer dizer isso? Transgredir a lei significa muito mais do que transgredir a lei. Expressa o sentido máximo de rebeldia. É como dizer assim: não adianta o perdão de Deus, não adiantou o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, eu vou cometer pecado, porque eu não estou liberto. É como dizer que o sangue de Jesus Cristo que foi vertido na cruz do Calvário não foi suficiente para o quê? Te libertar. E veja bem, homens que vivem debaixo dessa condição não são salvos. Homens que transgridem e pecam compulsivamente, sem arrependimento, sem remorso algum em suas vidas, não são homens salvos. Precisam ter um encontro com Cristo, precisam receber do Senhor um novo coração, precisam receber do Senhor uma nova vida e adoção do Pai em suas vidas. Então, transgredir a lei, na verdade, é rebeldia contra Deus. Isso é um pecado terrível, meu irmão. 3:5, vamos ler. Sabeis também que ele se manifestou para tirar o pecado, e nele não existe o que? Pecado. Uma segunda razão João dá agora aqui para nós, para não pecar, que não devemos pecar. Veja bem, o pecado é incompatível com a obra de Jesus Cristo. Jesus morreu para nos tornar o que? Santos e santificados nele. E pecar é uma ação que vai de encontro contra a obra de Cristo. É como aquilo que eu acabei de dizer. É como se eu dissesse assim: olha, não é suficiente, não foi suficiente. Então, não ame o seu pecado. Não ame a condição de errar, mas odeie, abomine aquilo que é desagradável a Deus, que Ele também seja desagradável a você, para que você viva a obra e a graça e a misericórdia do Senhor em sua vida, porque o Senhor já destruiu o império do pecado. O império e o domínio do pecado não está mais sobre você. O Senhor foi lá e tirou as chaves das mãos de Satanás. E agora você pode ter vida, e vida com abundância diante de Deus. Verso 3:6. Amém? Todo aquele que permanece nele, não vive o quê? Pecando. Todo aquele que vive pecando, não o quê? Nem o quê? O conheceu. É fácil de entender e compreender isso, né? John Stott, pastor anglicano, diz assim, ele faz uma citação em um dos seus livros, que a natureza de Jesus é sem pecado. A natureza de Cristo está sem pecado. Esse é o propósito do seu aparecimento histórico, era tirar o pecado. Então, todo aquele que permanece nele, vive pecando. Perdão, pastor, se confundiu aqui. Veja bem, o propósito de Cristo ter aparecido é tirar o pecado. E se você vive em Cristo Jesus, você não tem mais pecado. Agora, do contrário, todo aquele que permanece nele e vive pecando, ao passo que, entretanto, todo aquele que vive pecando, que é esse o sentido, ao passo que, entretanto, todo aquele que vive pecando não ouviu e nem o conheceu. Se o Senhor veio para pagar o pecado do mundo, é o pecado daqueles que são dele, você não pode viver pecando. Pelo contrário, agora aqueles que dizem que não pecam, mas continuam pecando, quer dizer que nunca ouviram ou que nunca o que receberam. É fato. Aquele que ama, aquele que não pede perdão,
Senhor, aquele que não muda o seu comportamento, aquele que não muda a sua vida, aquele que vive pecando e tem um pecado de estimação, como numa coleira, levando para um lado ou para o outro, precisa nascer de novo. É isso que John Stott diz. Veja bem, é fácil de entender. Aquele que permanece nele, não vive o quê? Pecando. Não tem prazer. Não vive com o seu pecado de estimação. Mas pelo contrário, todo aquele que vive pecando, nunca o recebeu, nunca ouviu, nem o que o conheceu. Gostaria que você ficasse de pé. Nós já nos preparar para a ceia, mas que tenhamos algumas conclusões nessa noite. Veja bem, que o Senhor Jesus nos ajude, irmão, a conhecê-lo. Que o Senhor Jesus Cristo nos ampare em suas mãos. Que o Senhor Jesus Cristo possa nos adotar verdadeiramente em suas famílias, para que possamos viver uma vida de santidade diante dele. Para que esse ano que se aproxima, possamos ter um novo recomeço. É tantas vezes que, às vezes no começo dos anos, que as pessoas, ou no final do ano, que as pessoas fazem promessas. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Faça uma promessa para Deus de viver uma vida mais de santidade diante dele. De viver uma vida de comunhão mais com ele, para a sua própria glória. A glória do Deus Pai, que nos tirou das trevas para a luz. Amém? Curve a sua cabeça nessa noite. Vamos participar da ceia nessa noite.